tem impactos negativos, inclusive para a questão de liberdade de expressão. Mas o que a gente viu, deputado Nicolas, e aí vem minha pergunta, em alguns episódios recentes, é que essa oposição, ou aqueles que pretendem fazer oposição no Congresso a Lula a partir do ano que vem, ratearam ou derraparam muito nessas últimas semanas, né? Um exemplo é a aprovação das mudanças na lei das estatais, que abre espaço aí para nomeações com critérios políticos para as estatais e que teve uma colaboração, talvez involuntária, até de deputados do PL, né, que depois disseram que foram enganados, porque disseram que votaram no texto base, mas que depois pretendiam votar destaques para retirar a mudança, mas no fim das contas não aconteceu, né? No fim das contas, a impressão que se tem naquele episódio é que ou há uma ingenuidade naqueles que pretendem fazer a oposição à Lula no ano que vem, ou de fato algum tipo de debilidade, né? Eu queria saber, na sua opinião, se há ainda muito que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo, que eu sou entrevistado, e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. O senhor acha isso democrático? Eu não posso falar contra o Estado democrático de direito, caso contrário eu tomo uma multa no meu contra-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolhidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se o senhor acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe somente, não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da República que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Nós temos não fala besteira, Nicolas. Nós temos a condição... Só um minutinho que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores nas universidades. Agora, você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Lula. Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Qual é o seu critério de... Eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você acha que comunismo então, tá bom, vai lá. Ditadura necessariamente? Quer dizer, toda ditadura é comunista? O fato de você... Mas todo comunista é ditador. Eu concordo que você tenha sido censurado. Todo comunista é ditador. Todo. Ah, sim. Agora, todo ditador é comunista? Mas quem está discutindo isso? Não, você está falando, você está confundindo as coisas. Você está falando que o fato de você ter sido censurado ou ter sido impedido de falar coisas é uma prova de que existe um comunismo sendo instalado no Brasil. Deixa de ser... Isso sim é... Não. Peraí. As nossas universidades, elas são formadas. Peraí, mas eu estou falando. Sendo instalado é o fato de que você... Eu posso provar se você me ouvir, então. Eu posso provar se você me ouvir, eu posso provar? Porque, pelo visto, só de você ter... Então, só um minutinho. Eu posso responder? Eu posso responder ou você vai ficar falando? Não. Que só encerra aqui. Só deixa claro isso. Vamos falar um de cada vez, só pra gente também não... Mas é importante. Não atrapalhar o entendimento da audiência, por favor. Mas fui interrompido. Então me escuta. E você saiu me atacando e ofendendo. Você me respeita. Então me escuta. Ofendendo não. Quando eu digo que você fala que vai no Foro de São Paulo e você fala que é uma reunião, uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. Você dizer que as pessoas estão plantando o comunismo fake para poder ganhar a eleição. Toma vergonha na sua cara. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso.
Universidades estão formando militantes, pessoas estão sendo colocadas como criminosos por defender um governo. Eu estou sendo cerceado, assim como vários jornalistas. Pessoas não têm liberdade aqui no Brasil. O Folha de São Paulo coloca todos os presidentes aqui na América Latina. Para você vir aqui na audiência, na minha cara, falar que Folha de São Paulo é uma mera reunião, que você foi lá e tem um videozinho no YouTube. É isso mesmo, toma vergonha na sua cara. Não tá conversando com moleque. Só um momento, então, Nicolas e Diogo. Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Conrado enquanto a gente respira um instantinho. Vamos tentar se respeitar nessa conversa e manter...